a alegria do pecado. Deus nos advertiu: não peque, senão vocês morrerão, senão vocês se afastarão de mim. Mas a alegria do pecado fez a gente adormecer, e a gente peca continuamente. E antes de Cristo, Deus vai advertindo, e nós, seres humanos, adormecidos e pecando, e atraiu a ira de Deus, e Deus investiu, e nós não tivemos coragem de beber o cálice dos nossos pecados. É por isso que Ele vai e dá o melhor por amor ao ser humano. Veja o que João diz, e isto é muito sério: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Volte a ter a vida eterna, volte a viver eternamente. Jesus vem para beber o cálice da ira de Deus, que era a culpa nossa. Quem deveria beber era nós. A culpa, o cálice do pecado. Você vai ver que antes dele ir à cruz, quando ele sabe que a hora está chegando, era tão grave que ele orou por 3 vezes o mesmo assunto: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Era o cálice que eu e você deveríamos beber, mas nós não conseguimos. E para nos absorver da morte eterna, a segunda morte, Ele deu seu Filho para fazer por nós. Segunda vez: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Terceira vez, é o mesmo assunto. Aí ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele bebeu o cálice que era para nós. Nos tirou das trevas para a luz. Nós vivíamos em trevas, mas Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nos prometeu: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou desamparar vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Vejam que em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo foi tirado do homem. O Espírito Santo, do capítulo 6 do Gênesis. E por mais famoso, todos os heróis da fé, nenhum recebeu a efusão do Espírito Santo. Quando Jesus volta ao Pai, o impacto da liberdade foi tão grande que cumpre-se a profecia de Davi: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças. Porque Davi sabia que um rei vitorioso, a cidade, o palácio, o castelo, os portões eram insuficientes, por mais alto que fossem e mais largos, para receber um rei vitorioso, pelo poder da glória da vitória. Por isso que quando ele fala da volta de Jesus aos céus, ele diz: ó portais da eternidade, levantai as vossas cabeças,
e deixai entrar o Rei da Glória. Veja que há um questionamento: quem é este o Rei da Glória? Quem é este o Rei da Glória? Ele diz: é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha e vitorioso. Levantai as vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. Ora, que é por conta disso, a continuidade de sexta em Filipenses, que você vai ver que Deus já prepara e o nomeia para o juízo final, porque Paulo diz que por conta disso, da coragem, da vitória, de beber o cálice, de nos libertar, de nos dar a opção de sermos livres, que Paulo diz, ele, Deus, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor. Ele vai aos céus. Quando ele vai aos céus, os discípulos vão pregar o arrebatamento. Ele foi, mas vai voltar. Todos os dias se convertia pessoas, tentaram pará-los, matando-os, prendendo, para tirar a certeza da volta de Jesus, porque o inferno sabe que a única alternativa do ser humano se livrar do juízo final é o arrebatamento da igreja. Por isso que João diz: bem-aventurado, feliz e santo são ou é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre estes não tem poder a segunda morte, em Cristo Jesus. Então imagina, é quando João, para ser preso na ilha de Pátimo, ou seja, para calarem a voz profética do evangelho, vamos matá-lo, queimado a fogo, joga num tacho cheio de azeite, toca fogo, azeite fervente, jogam ele dentro e não o matam, não queimam um fio de cabelo. Então tem que parar, ele não pode continuar profetizando estas coisas. Então exila ele na ilha de Pátimo. Ele lá não vai escrever, não vai falar, não vai pregar, solitário na ilha de Pátimo. Aí vem João e diz: irmãos, aqui é João, Apocalipse, diz: companheiro vosso das aflições, eu fui preso, exilado na ilha de Pátimo por um crime. Qual foi o crime? Pregar o evangelho de Jesus. E eu estava lá quando de repente, no dia do Senhor, eu ouvi uma voz por trás de mim, como voz de trombeta, como voz de muitas águas. Quando eu me virei para ver quem era, eu me assustei, porque era semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos brilhavam como chama de fogo, os seus pés brilhavam como latão reluzente tirado da fornalha, as suas vestes eram compridas e tinha um cinto em volta do seu corpo. E quando eu vi, eu não resisti e caí como morto aos seus pés. E ele veio, me pegou pela mão direita e me disse: João, não tenha medo, de pé sou eu fui morto, mas eu estou vivo, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o ômega, eu sou o alfa, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu estou vivo e eu tenho a chave da morte e do inferno. O que eu fecho, ninguém abre, o que eu abro, ninguém fecha. O que eu vou te dizer, você vai continuar profetizando. Diga para minha igreja: eis que eu cedo venho, e eu venho sem demora, eu venho sem demora, guarda o que tens. Agora João vai ser revelado. Ele vai revelar a João o que Daniel havia profetizado. Veja o que é que Daniel, capítulo 1, capítulo 12, ele diz, ele fala
de uma grande tribulação, como nunca houve, desde aquele tempo até agora. Aquele livro do capítulo 5 do Apocalipse, teologicamente, você vai ver, quero acreditar, porque quando o anjo revela a Daniel a revelação da grande tribulação, depois do arrebatamento, ele diz: Daniel, não conta esta revelação a ninguém, fecha o livro e sela o livro. Veja que sexta-feira eu falei que ninguém foi achado digno, só o Cordeiro. Quando Jesus abre o livro e desata os 7 selos, vai a continuidade dos acontecimentos depois do arrebatamento, e vai culminar com o juízo final. O que é que eu quero despertá-lo para dar sentido ao tema? É que João diz que vai haver um dia que o céu e a terra vai desaparecer. O texto que a gente leu diz que ele viu um grande trono branco, e sobre o trono estava sentado o juiz soberano de toda a terra, em cuja presença desapareceu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí João adverte dizendo: eu vi pessoas grandes, importantes e humildes, grandes e pequenos, que estavam lá, e eles foram julgados, porque ele diz: livros foram abertos. Olha o espírito, todo espírito morre, volta a Deus, e agora todo espírito vai ser revelado, vai vir a luz, e a luz vai revelar o que nós pensamos, porque ele diz: foi aberto livros, plural, e outro livro, singular, que é o livro da vida. Esse livro da vida é o espírito de vida que Paulo diz aos Romanos: em Cristo Jesus, todos os seres humanos vão ser julgados com um parâmetro, pelo livro da vida, o espírito de Cristo. Todo aquele que não se achar em Cristo Jesus será lançado no lago de fogo, e é a segunda morte. Olha a gravidade. João adverte dizendo: veja que os mortos foram ressuscitados, vergonha e desprezo. Ou seja, o mar vai devolver quem afogou, o fogo vai devolver quem queimou, a sepultura vai devolver quem engoliu para aquele grande dia. Mas ele diz: para aqueles que estiverem escrito em Cristo não haverá julgamento, porque já foram absolvidos, já foram livres e estão para julgar, não como réu. Qual é a gravidade, pastora? Não pense que o seu cargo vai resolver. Não pense em você pregar muito e bonito vai resolver. A vinda de Jesus tornou mais sério do que a lei, que ele disse: eu vim cumprir a lei. Lucas diz que ele disse aos seus discípulos, quando se alegraram em expulsar demônios, ele disse: não, isso aí não é suficiente para vocês se alegrar. Se alegrem antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida que era nele. Mateus 5, 27, se o telão estiver funcionando, Mateus 5, 27 e 28, olha o que é terrível. O dito: ouviste, leiam comigo, ouvistes, vão, continue. Prossiga. É fácil. Se você namora com uma moça e pensa em outra, o registro já capturou. Se você está com a sua esposa pensando em outra, porque tudo é registrado, o que fazemos, o que pensamos. Por isso que Paulo faz a diferença: vivam como filhos da luz. O que os filhos da treva fazem, nem é bom vocês conversarem o que eles fazem, porque vocês são filhos da luz e não das trevas.
enrolão, trapaceiro, adúltero, inerte, feiticeiros. Não sou eu que estou falando, aqui é a Bíblia. Não estou condenando, porque não fui escolhido para condenar, mas para pregar. Quem condena é a palavra de Deus. Não vim aqui te amedrontar, é o tema. Eu vim te despertar. Vigia sobre todas estas coisas, porque tu és filho da luz, e filho da luz é filho da luz.